Paz, Senhor, irmãos. Com grande alegria que eu estou aqui na nossa igreja amada pela 7ª vez trazendo a palavra de Deus. E eu agradeço a igreja pela oportunidade e que Deus faça o melhor nas nossas vidas, amém? Irmãos, uma coisa que eu acho engraçada, assim, interessante, é que todas as palavras que eu preguei, embora sejam poucas, 6, essa vai ser a 7ª, todas as palavras que eu trouxe aqui para a igreja, elas estavam totalmente ligadas ao que eu precisava, sabe? As 6 vezes que eu preguei, tinha tudo a ver comigo, tudo aquilo que eu precisava para mim, e é engraçado que Deus sempre coloca no meu coração que eu pregue aquilo que eu preciso para mim, né? Então, essa palavra aqui é o que eu tenho mais buscado, eu creio, na minha vida atualmente. E eu creio que será uma bênção para os irmãos também, né? O pastor aqui, o seminarista, a pessoa que prega, não é perfeita. Mas, como Paulo fala lá em Filipenses 3, eu prossigo, né? Até alcançar a perfeição de Jesus Cristo, até alcançar aquilo que nós almejamos, que é a estatura de varão perfeito. Então, o que eu vou falar aqui para os irmãos, eu quero que vocês saibam que é o que eu mais tenho precisado na minha vida atualmente. Eu queria que os irmãos abrissem em Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos a Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. E o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Pai, mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o Senhor seja me concedendo graça e misericórdia, Pai, para que eu possa colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, para os irmãos aqui, para que eu possa transmitir para eles tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado ao término dessa pregação, ó Pai. E que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Bom, irmãos, a gente leu aqui sobre Jericó. A história de Josué, eu creio que a maioria dos irmãos conhecem, em que Deus falou para Moisés, né, que eles herdariam uma terra que emana leite e mel. Deus falou para Moisés que o povo herdaria uma terra que emana leite e mel, e que seria uma bênção, e que eles alcançariam aquilo que eles sonhavam. E eles ganharam muitas guerras e venceram. E Moisés, quando sobe ali para o Monte Nebo, a palavra diz que ele morre, né? E Josué assume o lugar dele. E quando Josué assume, ele pega uma série de povos aí, né, que precisavam ser vencidos ainda. E eles lutaram, fizeram algumas guerras e venceram, até que chegou um momento em que eles se depararam com a muralha de Jericó. A muralha de Jericó foi construída pelos cananeus, e eu peguei alguns dados aqui. Foram construídas e mediam mais ou menos 9 metros de altura e 6 metros de espessura. E eu quero falar mais ou menos, o nome da pregação que eu vou passar é muralha. Para que servem as muralhas? Como vocês devem saber, uma muralha, um muro, é uma forma de se defender. Não é uma forma de ataque, é uma forma de defesa. Você se defende. A sua casa tem muro para quê? Porque você precisa de uma defesa. Você precisa se defender dos ladrões, dos assaltantes. E os cananeus precisavam se defender, por isso eles fizeram essa muralha. E existem diversos tipos de muralha, já desde os primórdios da humanidade, né? Já praticamente todos os povos aí construíram, né? A gente vê, por exemplo, a muralha da China, que até hoje aí
Tem algumas partes em ruínas que são visíveis, que chegou a medir 7.200 quilômetros de extensão. Então, a muralha era feita para isso, para defender o povo. O povo fazia uma muralha porque eles queriam viver em paz com o seu rei e em harmonia com o resto do pessoal ali da cidade. Mas uma muralha pode ser destruída, como a gente viu aqui. Nesse caso, foram os israelitas que destruíram as muralhas de Jericó que pertenciam aos cananeus, né? E a palavra de Deus aqui fala, né, que todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. E o povo atacará, cada um do seu lugar, onde estiver. E a gente conhece a história. O povo foi lá, deu uma volta por dia por 6 dias, 7 voltas no 7º dia. E na última, eles bradaram e tocaram lá, o chofar, né, o chifre de carneiro. E as muralhas caíram. Então uma muralha pode cair, irmão. Uma muralha pode cair, um muro pode cair. Aquilo que defende uma pessoa pode cair. E ela tem que se esforçar para mantê-la em pé. Então, nesse caso, quando a muralha caiu, o povo foi massacrado. O povo foi morto ali, destruíram tudo e tomaram posse de tudo que havia ali, porque as muralhas, que era a forma de defesa deles, ruiu. Nós sabemos, irmãos, que nós como cristãos temos diversas metas. Mas para mim, eu creio que as duas maiores metas são ter intimidade com Deus e santidade. Essas duas são as principais, ao meu ver. Existem outras metas, como temos que louvar a Deus, temos que ler a palavra e tudo mais. Mas eu quero priorizar essas duas agora. E o diabo sabe que isso é o que Deus quer de nós. Que nós tenhamos intimidade com Ele e santidade. Porque a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. E o diabo, como ele vai se dar mal no final, ele quer fazer com que todo mundo se dê mal e quer evitar que a gente se dê bem, não tendo intimidade nem santidade. E o diabo sabe que lá em Isaías 59, 2, fala que o nosso pecado, ele gera separação entre nós e o nosso Deus. Então ele sabe que se ele romper a nossa santidade, automaticamente a gente vai se distanciar de Deus. Então santidade é uma coisa muito importante para nós cristãos. Sabe, dessas duas particularmente, eu creio que o mais importante ainda é a intimidade. Tem muita gente por aí fora que é santo, mas que é santo por um outro propósito, não é para Deus. Mas nós precisamos ter essas duas coisas, intimidade e santidade. E por que eu falei sobre muralhas no começo? Porque a palavra fala que nós precisamos ser santos. Sede santos como eu sou santo, a palavra de Deus diz. E a palavra fala que nós temos uma muralha ao nosso redor. Queria que os irmãos abrissem em Provérbios. Provérbios 25, 28. Irmãos, como nós falamos, e eu creio que é unânime, uma muralha, um muro, ele serve para nos proteger dos ataques. E a gente vai conseguir ser santo se a gente resistir ao diabo e aos seus ataques. Então, a gente tem que manter um muro ao nosso redor para nos livrar do inimigo, da tentação. E como diz lá em Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em outras linguagens, em outras traduções, fala que assim como uma cidade sem muralhas, é o homem que não consegue se dominar. Então nós temos uma muralha. E essa muralha, de acordo com esse versículo e com Gálatas 5:23, se chama domínio próprio. O que é o domínio próprio? O próprio nome já fala, né? Que é você mesmo, próprio, eu mesmo, conseguir me dominar.
Nós precisamos ter isso em nós. Sem domínio próprio, a gente não vai conseguir se controlar. Imagina um carro sem piloto. São alguns exemplos meio infantis, mas é o óbvio. Imagina um carro sem piloto, que não tem ninguém para controlar. Vai bater. Qualquer coisa que se locomova, que não tenha domínio, que não tenha controle, vai bater no final. E nós também corremos esse risco. A palavra de Deus fala que nós devemos e tentemos manter ao máximo o nosso domínio próprio. Eu consigo me controlar. Eu peguei aqui no dicionário aqui alguma coisa sobre isso. Então, domínio próprio em algumas bíblias aparece como autocontrole ou temperança. Então eu coloquei aqui, domínio próprio, que consegue dominar a si próprio. Autocontrole, que consegue controlar a si mesmo. E temperança, qualidade de quem é moderado, ou tem o poder de moderar os seus desejos. Aquele que é sóbrio. Irmão, se você não tem domínio próprio, você pode ser comparado com uma pessoa embriagada. Uma pessoa embriagada, ela não tem controle do que ela faz. Uma hora está aqui, outra hora acorda do outro lado, uma hora fala que quer isso, daqui a pouco já não quer mais. Então, nós precisamos ter domínio próprio, porque só assim a gente vai conseguir vencer as tentações. Claro, com a graça de Deus e tudo mais, a gente vai chegar nisso. Mas nós precisamos nos controlar. A gente tem o costume, sabe, eu creio que todo mundo aqui tem uma fraqueza. Todo mundo aqui tem algum pecado, por menor que seja. Eu tenho os meus, tenho aqueles que são mais difíceis. E nós temos que vencer isso. E a gente tem o costume, irmão, pelo menos eu tenho, né? De muitas vezes lançar tudo nas mãos de Deus. Deus, mas está difícil demais, Pai. Eu não consigo vencer isso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque se o Senhor não vier agora aí e me livrar, eu vou cair. Existem situações em que realmente a gente precisa orar assim. E é um esforço e tanto a gente vencer. Mas, irmãos, eu creio que Deus não dá pra gente aquilo que a gente consegue fazer. A palavra de Deus fala lá em Coríntios que Deus não dá tentação nenhuma que a gente não consiga suportar. Então, se você está sendo tentado, mas você está se esforçando em manter em santidade, se veio uma tentação para você, você consegue vencer. Você consegue. Não sei qual é a sua maior dificuldade. Falar mal do outro, murmurar, reclamar, fazer fofoca, adultério, olhar para a mulher do seu próximo, ver pornografia. São diversos exemplos. É só a gente ver lá em Gálatas 5 os frutos da carne. São vários tipos de pecado que a gente comete. E você sabe qual é o seu. Enganar. Eu não menti, eu apenas ocultei assim de uma forma enganadora. Então são muitos os tipos de pecado que a gente pode cair. E a gente sabe quais são os nossos. Então, irmão, o domínio próprio é a faculdade que o ser humano tem de conseguir dominar os próprios desejos que ele tem. Isso é uma coisa só sua? Não, é um fruto do Espírito. Isso é um fruto do Espírito. Só que porque é um fruto do Espírito, a responsabilidade é dele de me dar e fazer com que eu não caia? Não. A gente tem nove características ali do fruto do Espírito, que é amor. Amor. O Espírito Santo gera amor em nós, mas a gente precisa amar. Paciência. O Espírito Santo gera paciência em nós, mas a gente precisa se esforçar em ser paciente. Não é jogar nas mãos dele e falar, Deus, eu sou mal irritado e não estou nem aí, mas o Senhor está falando que vai me dar paciência, então me dá e eu quero ver. Não. Ele vai dar e você tem que exercer, você tem que praticar. E o domínio próprio é a mesma coisa. Mas eu não consigo vencer. Você consegue, irmão, você consegue. Mas é tão difícil, quando eu vou ver já estou quase caindo. Você consegue. A palavra de Deus fala que não tem nada que venha sobre você que você não consiga. Deus não vai ficar permitindo que o diabo lance um monte de tentação e falar,
lança lá, mas ele não vai aguentar. Eu sei que não vai aguentar, o meu prazer é em ver ele caindo mesmo. Deus não é assim. Deus permite a tentação para que você se fortaleça, para que você perceba que Deus está em você e que mesmo você sendo fraco, o poder dele se manifesta em você e você vence. Mas o que eu quero aqui é realmente realçar isso. Você precisa exercer o seu domínio próprio. Eu preciso exercer. Tudo que eu estou falando vale para mim também, como eu disse no começo. Precisamos exercer isso. Não adianta jogar tudo nas mãos de Deus. Deus, eu caí 19 vezes já, mas eu continuo pedindo para o Senhor, me livra desse mal. E Deus vai falar, filho, ora, busca, faz alguma coisa, mas não caia. Isso é uma tentação. Isso aí não é uma coisa que você é obrigado a aceitar. O seu pecado não é uma coisa que você vai morrer com ele. Não, é uma coisa que você tem que exercer o seu autocontrole, a sua temperança e falar, eu não vou fazer isso. E pronto. Então isso que eu quero que vocês mais entendam, irmãos. Que o domínio próprio depende também de você. Ele é colocado dentro de nós, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo, mas ele precisa ser exercido e praticado por você, por mim. Nós precisamos disso. E é legal saber que se o domínio próprio é um muro, a gente não vai pecar. Eu não estou anulando em hipótese alguma a graça, a misericórdia de Deus que vem sobre nós e nos ajuda. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Só quero deixar claro aqui a nossa parte em não pecar, em viver em santidade. Se nós tivermos muros, a gente não vai cair, a gente não vai pecar. E esse muro é o domínio próprio que a palavra nos diz. O que aconteceu com os cananeus quando o muro caiu? Já era. Tomou tiro não, que não tinha arma naquela época, mas tomou espadada e perderam, e foram destruídos e perderam tudo. Perderam a casa, perderam a vida, perderam a família, se acabaram. Por quê? Porque estava sem muro. Se você também estiver sem muro, você vai ser destruído. É interessante que lá em Zacarias 2:4, se não me engano, fala que o próprio Deus é como um muro de fogo ao nosso redor. E Ele mesmo é a glória em nosso meio. Esse é um muro que nós temos aí que é bênção. Se não tivesse isso, mas nós temos o nosso murinho ali também, que é do domínio próprio, que é o que a gente precisa exercer. Então, irmãos, o diabo anda ao nosso derredor, ou ao nosso redor, tentando nos destruir. Se você estiver murado, ele não vai achar uma brecha para entrar na sua vida. Se você estiver exercendo a sua temperança, a sua força ali, você não vai ceder. E você vai conseguir viver em santidade. E com santidade você vai poder ver a Deus. Com santidade você vai poder se achegar a Deus e ter mais intimidade com Ele, que é tudo que a gente quer na verdade, irmãos. Eu sei, você sabe que no seu coração você não troca bem nenhum pela presença de Deus na sua vida. Engraçado, né? Às vezes eu fico pensando, Deus, se viesse alguém e falasse assim, Duda, eu te dou 10 bilhões de reais se você negar o seu Deus. Eu não negaria. E eu sei que vocês também não negariam. Agora é engraçado como a gente, às vezes, não se esforça para fazer alguma coisinha, mas recusa 10 bilhões de reais por amor a Jesus Cristo. Eu sei que vocês querem, amados, ter intimidade e santidade. Então construa esse muro. E aí vem aquele negócio, pô, mas como que eu vou construir isso? Mas meu muro já está destruído. A palavra de Deus fala lá em Romanos que o homem é escravo daquilo que o domina, do pecado que o domina. E talvez você já esteja dominado por algum tipo de pecado. Você, adulto, casado, já está dominado por olhar a mulher do seu próximo. Você, adolescente, jovem, já está dominado pela masturbação. Você, mulher, já está dominado pela murmuração, por falar coisas que não precisam ser ditas. Ah, mas eu já falo tanto tempo, é difícil demais eu largar isso. Você ainda consegue construir o seu muro. Você ainda consegue.
E para você construir isso aí, eu vou pegar algumas dicas com o pedreiro mais famoso da Bíblia. Não sei se você já reparou que a nossa Bíblia tem um pedreiro, que inclusive escreveu um livro, que é Neemias. Tem um livro, né, no nome dele. Neemias foi o responsável pela construção dos muros de Jerusalém. Dando um panorama rápido assim, o povo ali de Israel tinha sido dominado pelos babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, e foram levados cativos, né, lá para a Babilônia, e Nabucodonosor destruiu tudo. O império dele, né, destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu as casas. E o povo foi levado cativo lá para a Babilônia. E passado algum tempo, o Império Babilônico também foi subjugado por outros impérios, até que chegou o Império Persa, o Império Medo-Persa. E Neemias estava lá, servindo o rei como copeiro. E ele estava servindo e de repente chegou um amigo dele, esqueci o nome, acho que é Anani, alguma coisa assim. E ele chegou e falou: Neemias, cara, está destruído a nossa cidade. Jerusalém está com os muros detonados, está na pior. Não tem defesa nenhuma. E é engraçado que antes de Neemias, já tinham sido levadas 2 levas desse povo de volta para Jerusalém. Uma sob liderança de Zorobabel, que foi o responsável por reconstruir o templo de Jerusalém. E outro de Esdras. Uma leva foi liderada por Esdras, que tentou reconstruir, digamos assim, a adoração, a parte religiosa ali para com Deus do povo. Mas é engraçado que eles tinham o templo, tinham a restauração da adoração, mas ainda assim estava faltando uma coisa, que eram os muros. Cara, você está com o templo, você está aí adorando e tal, só que você está desprotegido. E você vai ser uma presa fácil. E então, Neemias vai lá e ouve essa notícia dos muros e fica muito triste. E começa a orar e chorar e se arrepender e pedir perdão pelos pecados do povo. E os muros já estavam destruídos. E ele nos dá algumas dicas de como reerguer um muro. Como eu disse, talvez você esteja com os muros já destruídos. Talvez você não consiga de jeito nenhum vencer esse pecado. Talvez já sejam tão frequentes as suas quedas que você já desistiu de lutar. Mas há esperança, sempre há esperança, amado. E com Neemias a gente aprende algumas estratégias para se reerguer um muro que está derrubado. A primeira delas, você não pode fazer nada sem o rei. A primeira coisa que permitiu assim, né, a reconstrução dos muros foi a permissão do rei Artaxerxes, né, liberando Neemias para fazer isso. Se o rei não permitisse, se o rei não estivesse com ele não conseguiria reerguer nada. E nós também não, irmãos. A gente não vai conseguir reerguer o nosso muro. Não vamos conseguir levantar aquilo que já foi derrubado sem a presença do nosso Deus conosco. Como diz a palavra em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus vocês não podem fazer nada. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser aí, pode se esforçar, pode se matar, pode lutar, pode ter 1 milhão de estratégias. Se tiver com Jesus, se você não estiver com Ele, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir nem ser santo sem Ele. A Bíblia fala que a gente não consegue nem adorar se não for pelo Espírito, né? Quanto mais ser santo. Então a primeira dica que ele dá ali é: você precisa do Rei. Você precisa de Deus para levantar os seus muros. Segunda dica que nós temos ali: você precisa se arrepender dos seus pecados. Depois disso, depois de pedir permissão para o rei,
Neemias foi lá e se arrependeu. E falou, Deus, perdão, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fofoco todo dia, porque eu murmuro todo dia, porque eu falo mal dele todo dia, porque eu adultero todo dia, porque eu olho para a mulher do meu próximo todo dia, porque eu deixo de ir na igreja todo dia por preguiça. Eu já estou tão acostumado a ficar em casa já que nem vou mais para a igreja. Perdão, porque quando eu vou para a igreja eu vou lá só para receber e não quero dar nada para Deus. E isso já virou uma regra na minha vida. Se arrependa dos seus pecados. Gere frutos de arrependimento. Que o Espírito Santo te ajude nisso. Se você sabe que errou, meio caminho já está andado. Agora você precisa se arrepender dos seus pecados. Você não consegue construir um muro sobre um terreno torto, sobre um terreno sujo, desbarrancado. Você precisa construir com um terreno limpo. Então reerga o seu muro após pedir perdão e se arrepender de seus pecados para que a sua vida esteja limpa, para que Deus possa te ajudar a levantar tijolinho por tijolinho, até que o diabo não consiga nem te ver, de tão seguro que você vai estar ali. Se arrependa, ser lavado pelo sangue de Jesus. Sem isso também não dá, irmão. Deus não vai construir um muro, não vai ajudar você a construir um muro para proteger algo que você não quer que seja protegido. Eu quero pecar mesmo e não estou nem aí. Eu já fiz tantas vezes e não estou nem aí. Não, você precisa se arrepender para que Ele construa um muro, para que você não volte a cair nisso. Segundo, você precisa lutar, irmão, e ter estratégia para vencer. Você sabe, como eu falei, você sabe aonde você cai, qual o seu pecado, o que te faz cair. Embora existam diversos tipos de pecado, normalmente a gente tem um pecado que a gente cai com mais frequência. E você sabe, e eu sei como eu venço isso, usando as minhas estratégias. Você sabe como evitar de cair naquele pecado que você tanto cai, que eu tanto caio. Você precisa ter estratégia para vencer isso. E lutar, se esforçar. Porque Neemias, a palavra de Deus fala em Neemias 6 ou 7, que eles com uma mão faziam um muro e com a outra ficavam com uma espada, só afastando o inimigo. Sai fora, sai fora. Eu vou construir isso aqui. Eu vou me reerguer novamente. Eu vou ser santo novamente, porque meu Deus é santo e eu quero ser como Ele. Eu vou conseguir. Você precisa lutar, irmão, para vencer. Eles tinham a espada. Talvez a sua melhor forma de lutar e de vencer seja tendo a espada também do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai afastar o inimigo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então lute. E o quarto item, que eu considero um dos muito importantes aqui, é você não dar ouvido às coisas ruins. Não pensar nas palavras de derrota, nas palavras de fraqueza. O povo lá, que estava tentando impedir Neemias de reconstruir o muro, eles ficavam falando muitas coisas. Vocês nunca vão conseguir, isso nunca vai dar certo. Você está fazendo isso daí só para ser o bonzão e para se orgulhar aí depois diante do seu povo. Mas Neemias não dava ouvido. E isso é uma coisa importantíssima, irmãos. O que nós temos pensado? O que tem vindo à sua mente que você tem permitido, tem alimentado, que gera o pecado? A palavra de Deus fala lá em Tiago que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria concupiscência. E a gente alimenta isso, e isso gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. O que você tem pensado é muito importante, irmãos. Porque começa na sua mente. Ninguém chega e fala, hoje eu vou matar uma pessoa. Hoje eu vou matar o João. Não, ela pensa, mas o João tinha que ter feito isso.
O João também não ajuda em nada. Não sei nem para que ele vive. Não sei o que ele quer. Seria muito bom se ele saísse da minha vida. Seria muito bom se ele fosse embora. Ninguém precisa dele. Eu vou matar esse cara. É gradual. E o pecado também. Se você não tesoura o seu pensamento logo no começo da tentação, você vai até o fim, irmão. Se você não corta aqueles primeiros pensamentos ruins que vem na sua cabeça, você vai até o fim. E alimenta o seu mau desejo e acaba ocorrendo o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E o afastamento de Deus, nós perdemos a intimidade. E sem intimidade com Deus, a gente perde a razão de viver, na verdade, né, irmãos? Então, essas 4 dicas que nós aprendemos com Neemias para se levantar o muro. Eu separei aqui 2 versículos com relação a esse 4 último, esse quarto item aqui, que é no que devo pensar. Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem alguma virtude, tudo aquilo que tem algum louvor, seja isso aquele que ocupa o seu pensamento. Seja isso. Em Colossenses 3:1-3, fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pense nas coisas do alto. Talvez pareça que eu falei muita informação aqui, mas resumindo, estou falando o quê? Que a gente precisa ter intimidade e santidade com Deus. E o diabo sabe que se ele romper a sua santidade, automaticamente ele rompe com a intimidade com Deus. E que nós temos um muro ao nosso redor, chamado domínio próprio, em que nós podemos nos esforçar para não cair no pecado. É só isso, irmãos. Simples assim. A gente precisa exercer o nosso domínio próprio e não colocar tudo nas mãos de Deus como filhos mimados. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, ele me bateu, pai, ele faz o quê, faz não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. Ô filho, se esforça também, né? Vamos crescer um pouco também. Imagina se os filhos aí de 30 anos nas costas aí ficassem pedindo tudo pro pai. O pai sabe que chega uma hora que o filho tem que correr atrás também. E ele fala: filho, você tem noção do que você tem que fazer. Você tem noção do que vai fazer você cair. Você tem noção que se você ficar aí perto do formigueiro, você vai ser picado. Então, não coloque nas mãos de Deus aquilo que você pode fazer, porque Ele te deu essa capacidade de fazer. Santidade, irmãos. Eu queria pregar sobre santidade, mas eu queria trazer algum tema mais específico, né? Então eu busquei o domínio próprio. Sem santidade ninguém verá Deus, irmão. Sem santidade ninguém verá Deus. E eu sei que você quer. Eu sei que você quer ver a Deus. Eu sei que você quer ser santo. E eu só trouxe aqui algumas dicas de como facilitar isso. Ontem eu estava orando e eu pedi para Deus: Deus, eu não quero mais nada, Deus, a não ser trazer uma palavra que edifique a sua igreja e que faça com que ela se aproxime dos seus caminhos. E eu espero que através dessa palavra, que é a palavra de Deus, vocês sejam edificados e vocês não saiam aqui falando: ele falou não sei o que lá sobre muralha, falou não sei o que lá sobre muro. Não, ele falou que o meu domínio próprio é como uma muralha, e se eu exercer o meu domínio próprio, o diabo não vai me alcançar, e eu vou ser santo e vou ver a Deus. Que essa palavra possa produzir um fruto de arrependimento nos nossos corações.
Porque Deus nos ama demais e nos dá muitas chances. Tem um cântico que a gente louva aqui que fala: ó, quantas vezes eu feri o seu coração, mas ainda assim o Senhor me perdoa. E Ele perdoa mesmo. Só que Ele perdoa, mas Ele quer ver aquele esforcinho, né, da nossa parte. Uma vez eu ganhei um livro de uma amiga que fala, o título é simplesmente como Jesus. E o subtítulo é assim, né? Jesus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Jesus me ama desse jeito que eu sou, mas Ele sabe que dá para melhorar. Jesus ama você do jeito que você é, mas Ele sabe que você pode melhorar, que Ele pode te melhorar e que você tem capacidade de ser melhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu espero que o Espírito Santo produza em nós fome por santidade, fome por intimidade com Ele. Isso é o que nós precisamos ser. Isso é o que nós queremos ser. Ser santos, como Ele é santo. Então não se esqueça, irmão, que o Senhor é uma muralha ao seu redor, mas Ele também te dá uma responsabilidade. Tiago, Pedro, Maria, Ana, você tem capacidade de vencer algumas tentações, algumas não todas. Você tem capacidade. Se você está caindo, é porque você não está se esforçando ao máximo que você pode. Se você não está conseguindo vencer, é porque você já está cedendo antes de tentar ao máximo. Uma vez eu estava orando, talvez alguns irmãos discordem disso, mas eu estava orando, porque eu tinha caído num pecado, né? E Deus falou assim para mim: Duda, o pior não é pecar. O pior é você não dar tudo de si, meu. Tem duas coisas que dá pra você fazer: pecar à torta e à direita e não tô nem aí. E você, quando você tenta, se esforça, mas mesmo assim cai. As duas estão erradas. Mas a primeira é a pior, quando você já está no estágio que você peca e não está mais nem aí. Ah, Deus, vou pecar de novo, já fiz isso ontem mesmo. O pior é quando Ele olha para você e Ele não vê um pingo de esforço. Quando Ele olha para mim, Ele não vê um pingo de esforço em ser santo. Deus, eu estou tentando, estou me matando, mas está difícil. Amém, filho, você está tentando. Uma hora você vai ver que, por mais difícil que seja, você consegue vencer. Mas o ruim é quando você já pendura as botas e fala: já estou todo dominado por esse pecado mesmo, eu não consigo mais vencer, então não estou nem aí. Bom é quando você se esforça. Talvez você se esforce um pouco agora e caia. Mas a próxima você vai se esforçar mais ainda e não vai cair. Então, primeiro lugar, para você erguer o seu muro e ficar ali são e salvo, vivendo em paz com o seu rei, você precisa de Deus para levantar o seu muro. Segundo lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados já cometidos, para que você consiga levantar um muro sobre um solo limpo. Terceiro, você precisa lutar e ter estratégia. Irmão, não existe gente burra. Desculpa o termo, não existe gente burra. Nós sabemos como a gente cai, nós sabemos onde nós caímos, nós sabemos por que nós caímos, nós sabemos como evitar a nossa queda, nós sabemos como nos afastar daquilo que pode vir a ser uma tentação na nossa vida. Então seja esperto, tenha estratégia para vencer o mal. Um exemplo de estratégia é aquele que sempre falam para os jovens. Se você tem problema com banca de jornal, que tem sempre revista pornográfica, atravessa a rua e vai do outro lado. Esse é um exemplo que todo mundo sabe. Mas você sabe qual que é a forma de se ver livre daquilo que você é tentado. Então se esforça. Se é uma mulher, fica longe dela. Se é a televisão, fica longe dela.
Tem estratégias. Coloque propósitos no seu coração. Eu vou ser santo, Deus. Eu vou ser santo. Tua palavra fala para eu ser santo, então eu vou ser santo. E quarto, cuidado com aquilo que você pensa. Corta, irmão. Corta o teu pensamento. Logo no começo. Porque quando você começa a pensar muito, aquele desejo maligno começa a crescer dentro de você. E você vai lá e leva a cabo aquilo e faz e se afasta de Deus novamente. Então, irmãos, há esperança. A Bíblia fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Mas primeiro, que eu sei que Deus domina a sua vida. Segundo, que se você já é um escravo, Deus não tem problema nenhum em libertar escravos. Se Ele fez isso lá com os israelitas, com os hebreus, se Ele fez isso depois lá no Império Persa e libertou o povo daquilo que os dominava, Ele consegue libertar você também, mesmo que você já caia tanto tempo no mesmo pecado. Há esperança para você, irmão. Há esperança para mim. Você consegue ser santo. Eu consigo ser santo. Porque nós temos Deus na nossa causa e com isso tudo fica fácil, irmão. Mas lembre-se que Deus coloca o domínio próprio em você e em mim. Mas é nossa função exercê-lo. É nossa função praticá-lo. Para de jogar tudo nas mãos de Deus, porque você é um ser com vida, com livre-arbítrio, com domínio próprio. Você consegue, porque você é um filho de Deus. E Ele gerou essa capacidade em você. Então, exerça o seu domínio próprio. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é fiel, Deus. Porque o Senhor é perdoador. Porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Porque o Senhor está conosco. Eu te louvo, Pai, porque centenas de pessoas estão aqui na tua casa porque querem ouvir a tua voz, querem ouvir a tua palavra, e não há melhor lugar para se estar, ó Pai. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, ó Deus. Eu falei tudo que eu queria ter falado, Pai. Mas eu te peço que o seu Espírito vivifique cada palavra, Pai, no coração dos meus irmãos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito os ajude a se autodominar, a vencer a fraqueza. E ainda que a nossa fraqueza seja grande, o seu poder vai se aperfeiçoar nisso. O Senhor tem prazer em usar pessoas pequenas. O Senhor se manifestou numa sarça, em vez de se manifestar numa figueira. O Senhor nos compara a vasos de barro. O Senhor sabe a nossa origem, ó Pai. Como diz lá em Salmo 103, o Senhor sabe que nós somos pó. Portanto, eu te peço, Pai, que a tua graça superabunde em nossas vidas, Pai. Aonde o pecado tem abundado, ó Pai, que a sua graça prevaleça, que a sua graça transborde, Pai, para que nós consigamos exercer o fruto que o Senhor coloca no nosso coração, ó Pai. Os frutos: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a buscar isto. E que cada um aqui, ó Pai, receba força de Ti, ó Pai, para vencer as tentações, para vencer os pecados, para vencer aquilo em que tem caído. Que o Senhor fortaleça cada um a viver para que eles possam viver uma vida de santidade, ó Pai. E consequentemente uma vida de intimidade contigo, ó Pai. Porque Tu és a razão do nosso viver, ó Pai. Tu és, de cada um aqui. O Senhor abençoe a cada vida, ó Pai. E como eu disse, que o Teu Santo Espírito possa produzir vida
nessas palavras, ó Pai, no coração de cada pessoa aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito de todo o meu coração que pecado é uma doença da alma, do espírito. E como tal, traz consequências terríveis. Eu não sei se você já conversou com alguma pessoa que foi já diagnosticada com uma doença terrível. Alguém que tenha sido diagnosticada com uma doença que a medicina não tem solução. Você já viu como é que ela reage quando ela ouve que ela está com aquela doença? A vez de regra, as pessoas reagem muito mal. Eu também reagiria mal. As pessoas dizem, não, eu não aceito que esteja na minha vida, eu não quero isso. Esbravejam, gritam, urram. Depois as pessoas passam por uma segunda fase. São 3. Elas entram num processo de autocomiseração. Meu Deus, por que isso comigo? Tadinho de mim. Só eu que estou passando por isso. Ela já não urra, não briga, não esperneia mais, mas ela começa a dizer, ai, tadinho de mim. E depois ela vai para a terceira fase. Que ela fala, bom, já que é comigo mesmo, né? Já que não tem jeito, já que sou eu mesmo, o que eu tenho que fazer? Vamos resolver esse negócio. Muitas vezes o pecado na nossa vida faz a mesma coisa. No começo nós não aceitamos as suas consequências. Destruição do nosso lar, destruição dos nossos sonhos. Acabou tudo. E a gente esbraveja porque tudo destruiu. Depois a gente passa para a segunda fase que é, ai, tadinho de mim. Tadinho da minha família. Tadinho da minha história. Mas depois a terceira e última fase, que é a mais importante. Bom, como é que resolve esse negócio? Como é que eu saio dessa? E é construindo muros. Então não adianta você saber tudo o que é necessário para construir o muro, se você não quiser construir. Ah, não quero. E a minha oração, a nossa oração é que Deus possa colocar em nós o querer, bem como o efetuar. Eu não sei que fase você está. Você está naquela fase de esbravejar, que está dando tudo errado. Se você está naquela fase de ter pena de você mesmo, tadinho de mim. Ou se você está na fase de consertar. Eu espero de todo o meu coração que você seja nessa fase de consertar, caso isso tenha acontecido na sua vida. E que Deus possa nos dar força para nos posicionar e dizer, estou decidido, vou me santificar, vou buscar o Senhor, vou consertar, vou levantar, porque não adianta, tem jeito, é só fazendo isso. Com a nossa oração estaremos encerrando no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, porque Tu nos insistes, Tu insistes, Tu continuas a insistir para que as nossas vidas deem certo, para que a nossa história tenha um final feliz, para que o nosso casamento tenha sempre uma bela história, para que o nosso ministério seja bem sucedido. E Tu insistes, Senhor Deus, em nos dizer, santificai-vos, busquem a minha presença, clamem a mim. E Senhor amado, mais uma vez nós queremos declarar que nós estamos decididos a buscarmos a Tua presença. Nós estamos decididos, Senhor Deus, a buscarmos um domínio próprio cada vez mais vindo das Tuas mãos. Estamos decididos, Senhor Deus, a nos refugiar em Ti. Estamos decididos, Senhor Deus, a não ficarmos lamentando por aquilo que aconteceu, mas nos levantarmos na força do Teu Espírito Santo. E, Senhor Deus, glorificarmos o Teu nome, vivermos a Tua vida, que Tu nos trouxeste vida abundante. Por isso eu quero te pedir, renova as nossas forças, renova a nossa alegria, renova a nossa paixão por Ti, renova o nosso desejo de Te servir em santidade, renova o nosso desejo de Te adorar, renova o nosso desejo de dar certo, de ver a nossa família abençoada, renova-nos, Senhor Deus, e contigo faremos proeza,
Contigo edificaremos os muros e viveremos para a tua honra e para a tua glória. Abençoe-nos, Senhor Deus, durante essa semana. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de alegria em tua presença. E que a cada dia possamos aprender a colocar mais um tijolinho nessa muralha que tu tens colocado em nossos corações. Eu oro grato, abençoando o teu povo, pois eu oro no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Vira pro seu irmão, dá um abração nele. Vai na paz do Senhor Deus. Deus te abençoe.